Apocalipse, entenda de uma vez, parte 11. Capítulo 20. Mostra um anjo que vem do céu trazendo a chave do abismo e uma corrente. Ele prende Satanás por 1000 anos. Cristo assume o controle do Monte Moriá, da montanha do templo. Então o templo será consagrado, limpo e dedicado ao Senhor. Por que Jesus reina por 1000 anos? Para mostrar às nações o que é o milênio sob o governo de Cristo. Todas as nações da terra, quando estiverem vivendo dentro do milênio, lamentarão por não terem servido a Deus por toda a sua história. Porque verão no milênio de Cristo o que é prosperidade, riqueza, paz e glória quando Cristo governa as nações. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dado autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Apocalipse 20, 4 e 5. O reino milenar começa imediatamente após a grande tribulação. Haverá um julgamento intermitente, porque a Bíblia fala em 3 tipos de julgamentos. Tribunal de Cristo, que é um tipo de julgamento para a igreja. Será logo após o arrebatamento. A igreja é arrebatada, vai para o céu e quando chega lá comparecerá perante o tribunal de Cristo. Mas esse julgamento não é para condenação e sim para galardão. Todos os arrebatados terão que comparecer perante esse tribunal de Cristo, porque cada um será julgado conforme as suas obras. Todos que estão lá já foram salvos, mas cada um vai receber o galardão de acordo com o que fez para o Senhor. Muitos lamentarão o tempo desperdiçado aqui na terra ao verem os galardões que os outros receberão. Segundo julgamento, final da grande tribulação. Muitos creem que o arrebatamento se dará depois da grande tribulação por causa deste contexto onde diz que esta é a primeira ressurreição. Isto confunde as pessoas porque dizem que esta é a primeira ressurreição e concluem que a igreja será arrebatada no final da grande tribulação. Só que esta é a primeira ressurreição para os judeus, porque os judeus condenados ressuscitarão depois do milênio junto com os ímpios. Quando a Bíblia fala primeira ressurreição, está usando um termo semelhante à volta de Jesus que acontece em 2 lances. Primeiro para a igreja, arrebatamento e ressurreição dos mortos em Cristo, e depois para todas as nações. E do mesmo modo a ressurreição. Quando fala ressurreição dos mortos, fala de uma em 2 etapas. Ressurreição dos salvos em Cristo, os gentios, e segundo lance dessa primeira ressurreição, que acontece dentro desse período de 7 anos, que é a ressurreição dos judeus e gentios que foram degolados pelo anticristo. A terra será reformada, mas a vida parecerá comum, com uma diferença. A igreja já estará transformada, Israel também, e os 2 reinarão junto com Cristo durante os 1000 anos. Mas a Bíblia diz com todas as letras no livro de Zacarias que no final da grande tribulação, os que restarem vivos entrarão no milênio com Cristo. O interessante é que existem outras profecias a respeito do milênio, que será um tempo em que os velhos andarão pelas praças e que quem morrer com 100 anos será maldito, porque Satanás estará preso por 1000 anos. Haverá paz na terra. As pessoas viverão como viviam no passado, isso as pessoas comuns, porque o grau de pecado cairá. A glória de Jesus governando a terra fará com que as pessoas vivam mais. Alguns teólogos acreditam que os que nascerem no milênio serão salvos, mas os que entrarem no milênio, vindos da grande tribulação, não serão. Sabe por quê? Porque depois dos 1000 anos, Satanás será solto, e a Bíblia diz que ele incitará as nações, os reis da terra, que na maioria serão os mesmos que escaparam da batalha no final da grande tribulação. Ainda haverá quem se deixe enganar por Satanás para ir contra Cristo, que estará encerrando seu milênio de paz, achando que poderão prevalecer contra ele.
Verso 9. Subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade querida. Mas o fogo desceu do céu e os devorou. Aí a coisa é com Cristo em pessoa, governando. Por isso desce fogo do céu e consome a todos, e estes serão julgados em seguida no trono branco. O juízo final se dará após o milênio e haverá o trono branco. Todos os mortos, desde Caim até o último cidadão que morrerá nessa batalha de Gog e Magog, aparecerão diante do trono de Deus e terão que ver a Deus como puro e santo, e serem julgados pela sua retidão. Alguns teólogos creem que não haverá salvação no trono branco, porque é um julgamento de condenação, que é quando todos que morreram sem Deus comparecerão para prestar conta. Irão para o inferno, mas antes ouvirão a sentença da boca do Criador. Nós veremos todos os grandes, poderosos e famosos que usaram sua vida para destruir os outros. Todos serão julgados. Apocalipse 20, de 11 a 15. Essa expressão, todo aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo, abre o precedente para aqueles que acreditam que haverá salvação para alguns no juízo do trono branco. Acreditam nisso porque a expressão todo aquele que não foi achado no livro soa como condicional. E segundo, quando a Bíblia diz que foram abertos uns livros e o livro da vida, dá a entender que aqui está a resposta para aquela famosa pergunta que talvez todo mundo já fez. E aquele índio que morreu lá no meio da selva, que nunca ouviu falar de Jesus, vai para o inferno? Em outras palavras, o livro da vida não será o único método de julgamento. O livro da vida será a sentença final para todo aquele que ouviu falar de Jesus e rejeitou. Porém, a Bíblia fala de muitos outros livros, cita 5, mas existem muitos outros livros no céu, e as obras de todos estão registradas nesses livros. Não sabemos como serão julgados, e quem disser que sabe está mentindo, porque as coisas encobertas são para Deus e as reveladas para nós. A única certeza que temos é que Deus é justo. Capítulo 21. Haverá novo céu, nova terra e uma linda cidade chamada Nova Jerusalém. A Bíblia está dizendo que no final do milênio haverá uma profunda reforma na criação. A criação vai passar por uma restauração plena. A Terra continuará existindo, mas terá uma nova característica e uma nova forma, porque Deus vai retirar aquilo que não será mais necessário na época. Por exemplo, o mar não existirá. A Nova Jerusalém desce do céu para a terra, e a Bíblia diz que o tabernáculo de Deus está com os homens, que ele habitará para sempre com a humanidade. Não haverá mais choro. 21:4. Por isso que Paulo disse em Romanos 8:18, que as leves e momentâneas tribulações não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Chegará o momento que não lembraremos o que é choro, tristeza, sofrimento, dor, angústia, solidão e depressão, porque será uma vida eterna de gozo e de glória na presença de Deus. Um anjo leva João para ver a cidade santa que descia do céu para a terra. Viu toda a sua glória e resplendor. João não viu o templo porque Deus e Jesus são o seu templo. Apocalipse 21:22. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. Apocalipse 21:23. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Apocalipse 21:7 e 8. Capítulo 22. O anjo mostra para João detalhes da cidade. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22:6 e 7. Eu encerro dizendo isto.
O livro do Apocalipse não é um livro de horrores, de miséria, e sim um livro da história do amor de Deus e como ele é justo, reto e como recompensará aqueles que o amam e o servem. O livro do Apocalipse é o fechamento do testamento de Deus, de que todas as coisas virão a juízo e a retidão de Deus prevalecerá. Todo aquele que conhece o Senhor aparte-se da iniquidade, diz a palavra de Deus. E em Cristo Jesus, por seu sangue e sacrifício, podemos nos apartar da iniquidade porque temos garantida a nossa entrada nessa cidade gloriosa, a Nova Jerusalém. Inscreva-se no canal. Caso já seja inscrito, verifique sua inscrição, pois o YouTube tem tirado inscritos dos canais, principalmente os que pregam a palavra de Deus. Curta esta mensagem e compartilhe.